Na Roma do século V, em meio a riquezas e privilégios, um jovem de apenas 12 anos, João, filho de aristocratas romanos, tomou uma decisão radical que chocou a todos: abandonar sua vida de luxo para seguir os preceitos do evangelho em um mosteiro. Mas a história de João Calibita não termina aí. Anos depois, ele retornaria à sua cidade natal para viver em extrema pobreza como um eremita irreconhecível, literalmente à porta da casa de sua própria família. Por que ele fez isso? Qual a mensagem de humildade e renúncia que este monge, cuja festa é celebrada hoje, nos deixou? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na fascinante e comovente trajetória de São João Calibita, o homem da cabana, e descobrir como sua vida de sacrifício e amor a Deus continua a nos inspirar. João nasceu em uma família da alta aristocracia de Roma. Seu pai se chamava Eutrópio. Aos 12 anos, sentindo um chamado religioso profundo, ele fugiu de casa para não ter que seguir a carreira mundana planejada por seus pais. Foi viver entre ferventes religiosos. Antes de fugir, ele pediu aos pais um exemplar dos evangelhos ricamente encadernado em ouro. Esse livro tornou-se seu único bem e peça-chave no final de sua vida. Ele ingressou então no mosteiro dos Assemitas. A ordem dos Assemitas, do grego akmetoi, que significa os que não dormem, foi uma congregação monástica bizantina do século V ao VI, conhecida por uma prática de vida religiosa muito específica e intensa. A base da espiritualidade assemita era a crença na oração contínua e ininterrupta. Eles acreditavam que Deus deveria ser louvado perpetuamente. Para atingir esse objetivo, a comunidade era dividida em grupos ou coros. Cada coro se revezava na recitação do ofício divino, as horas canônicas, na igreja, garantindo que o louvor a Deus nunca cessasse, dia ou noite. Além da oração incessante, os assemitas praticavam a pobreza absoluta e um ascetismo rigoroso, características comuns do monaquismo oriental da época. Os coros alternavam-se recitando os serviços em diferentes línguas litúrgicas, incluindo grego, latim e provavelmente siríaco, refletindo a diversidade cultural do Império Bizantino. A ordem da congregação assemita foi fundada por São Alexandre Assemetes por volta do ano 400 d.C. A ordem atraiu muitos seguidores e influenciou o monaquismo oriental, embora mais tarde tenha se envolvido em controvérsias teológicas e diminuído sua influência após o século VI. São João Calibita viveu ali 6 anos sob rigorosa disciplina, mas sentiu o desejo de testar sua humildade, voltando ao lugar onde era conhecido. Voltou então revestido dos andrajos de pobre. Seus pais não o reconheceram devido às privações e à aparência desgastada. Ele recebeu permissão para viver em uma pequena cabana de palha construída na entrada da propriedade de seus pais. Estes o nutriam sem saber quem era, e desse pequeno recinto, chamado em grego Calibê, foi que lhe adveio o cognome de Calibita. Gênero de vida tão extraordinário, foi santificado por uma prece constante e pela prática da doçura, da humildade, da paciência e da mortificação. Viveu ali por 3 anos, alimentando-se das sobras que os servos de seus pais lhe davam, enquanto dedicava o tempo à oração silenciosa e à contemplação. Sentindo a morte se aproximar, João chamou sua mãe e lhe entregou o evangelho de ouro que havia levado consigo anos antes. Ao reconhecerem o objeto, os pais perceberam que o mendigo que vivia à sua porta era, na verdade, o filho perdido. João faleceu pouco tempo depois da revelação, por volta do ano 450 d.C. Foi sepultado no recinto como havia pedido. Em seguida, construíram seus pais magnífica igreja sobre o túmulo. Sua festa litúrgica foi instituída para 15 de janeiro.
Junto à igreja, no local onde se acredita que ficava sua residência na Ilha Tiberina, em Roma, foi erguido um hospital dedicado a ele, hoje sob os cuidados da Ordem dos Irmãos de São João de Deus. A arquitetura da igreja de San Giovanni Calibita, Roma. A igreja dedicada a São João Calibita está localizada na pitoresca Ilha Tiberina, no coração de Roma, anexa ao Hospital Fate Benefratelli. A estrutura atual é predominantemente barroca, resultado de várias reformas ao longo dos séculos. A igreja original data do século XIV, mas o local já abrigava o antigo templo pagão dedicado a Júpiter Jurário. A igreja apresenta uma bela fachada clara, típica da arquitetura barroca. O interior é notável por sua rica decoração artística. Destacam-se os afrescos e pinturas de Corrado Giacinto, concluídos por volta de 1742, que contribuem para um ambiente de arte e espiritualidade. Durante uma reconstrução do século XVI, os restos de São João Calibita e outras relíquias foram descobertos sob o altar principal, e a igreja continua a preservá-los. A igreja é conhecida por abrigar uma das milagrosas Pequenas Madonas, pinturas marianas veneradas de Roma. As Pequenas Madonas de Roma, ou em italiano as Madonnelle, são pequenos santuários ou edículas marianas, frequentemente localizadas nas esquinas de edifícios antigos por toda a cidade. Elas consistem em imagens da Virgem Maria, às vezes com o Menino Jesus, pintadas, esculpidas ou em mosaico, muitas vezes emolduradas e protegidas por pequenas coberturas ou nichos. Representam uma forma de devoção católica popular, onde os habitantes da cidade demonstram sua fé e pedem a proteção de Nossa Senhora sobre suas casas, ruas e transeuntes. Estão situadas, na maioria das vezes, logo acima do nível dos olhos nos cruzamentos e esquinas, com a intenção de que a Virgem Maria zele e proteja os habitantes e viajantes da cidade eterna. A tradição remonta a séculos, com algumas fontes sugerindo que a prática moderna começou por volta de 1523. Acredita-se que essa devoção tenha raízes nas práticas pagãs romanas de colocar estátuas de deuses locais, lares com pilares, nos cruzamentos para proteção. Muitas dessas Madonnelle são obras de arte antigas e valiosas, catalogadas e conservadas pelo Ministério dos Bens Culturais da Itália. Oremos. São João Calibita, modelo de humildade e silêncio interior, que escolheste o escondimento para viver somente para Deus. Ensina-nos a amar sem sermos vistos, a servir sem buscar reconhecimento e a confiar plenamente na vontade do Pai. Intercede por nós, para que, nas renúncias do dia a dia, aprendamos a encontrar a verdadeira liberdade e a alegria que nasce da oração fiel. Que teu exemplo nos conduza a uma vida simples, pura e entregue, para que tudo em nós glorifique a Deus. Amém. São João Calibita, rogai por nós. Quero aproveitar esse vídeo de São João Calibita para dar o testemunho. Hoje, enquanto eu estava gravando para preparar o vídeo, tive que sair às pressas. Eu sei que muitos sabem que a gente está aqui na roça, né? E tive que sair às pressas porque estava pegando fogo. Colocaram fogo no mato aqui perto. E sempre que acontece isso, ficamos temerosos de que alcance, né, a nossa casa. O fogo foi a 2 lotes do nosso, mas as labaredas eram imensas. E aí colocamos as crianças para dentro e fomos tentar jogar água, né, no lote na lateral, para ver se, enquanto chegava o socorro, que são os abafadores lá da portaria. Minha sobrinha de 8 anos, ela entrou com o de 4 e ficaram dentro, e eu falei para ela, e ela muito assustada, eu falei para ela, não fica assustada, hoje é dia de São João Calibita, peça para ele e vá dizendo, São João Calibita, rogai por nós.
Gente, muito bonitinho. Ela entrou, pegou o terço e ficou rezando o terço e falando o tempo todo: São João Calabita, rogai por nós. Logo chegaram 4 pessoas com os abafadores, as pessoas lá da portaria, e os 4 rapazes que estavam lá na portaria conseguiram deter o fogo com os abafadores. Aqui não dá para esperar bombeiro, né? Então, graças a Deus, tudo correu bem. E eu agradeço a Deus e agradeço a intercessão de São João Calabita, que nesse dia nos socorreu. Agradeço a Nossa Senhora, que também estava pedindo a Nossa Senhora Auxiliadora que nos ajudasse. Então, agradeço essa ajuda do céu, essa ajuda que veio em nosso socorro. Os rapazes que foram deter o fogo também estão bem, graças a Deus. Então, tudo ocorreu da melhor forma possível. Deus seja louvado e o inimigo derrotado. São João Calabita, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.